Fala pessoal de Engenharia e Arquitetura, esse é mais um vídeo do canal do professor David Moraes. Vamos então continuar aprendendo algumas ferramentas relacionadas a projeto arquitetônico em software CAD. Na aula de hoje a gente vai entender sistemas de cotas e escalas de software CAD e explorar mais comandos básicos de projeto num exemplo prático. Hoje a gente vai então aprender um pouco sobre cotas. Vocês já estudaram lá em desenho arquitetônico que as cotas, segundo a NBR 10.126, consistem na representação gráfica no desenho da característica do elemento, através de linhas, símbolos, notas e valor numérico numa unidade de medida. Cota não serve apenas para simplesmente identificar uma dimensão. Pode, através da seta utilizada, pode indicar um tipo de dimensão específica, um raio, no caso de dimensões circulares, por exemplo, e de maneira que o software CAD ele dispõe tanto de ferramentas para inserção de dimensões quanto da simbologia correta para a identificação de cotas. E aí vale a pena lembrar que no caso dos desenhos arquitetônicos, há também a NBR 6492 que traz características específicas de cotagem para desenhos de arquitetura. Então, de posse desses conhecimentos prévios, como a gente pode inserir cotas no AutoCAD? A gente vai ver que o software dispõe de uma guia de fácil acesso ainda no próprio home do AutoCAD. Vai ser possível inserir alguns parâmetros de cota e também há uma guia específica para a cota, que é a guia Annotate ou anotação na versão em português. Só para a gente relembrar, a cota consiste de no mínimo 3 elementos, que é a cota, que corresponde à dimensão, a linha de cota, que vai justamente ser a representação da dimensão de um determinado objeto, e a linha auxiliar, ou linha de chamada, que faz a ligação entre aquilo que se está medindo e a linha de cota. Antes da gente inserir as cotas, a gente vai precisar comentar um pouco sobre escalas, e vale a pena lembrar que o AutoCAD ele tem como unidade padrão da inserção de unidades a unidade de milímetros. Melhor dizendo, as escalas de inserção no AutoCAD elas são dimensionadas a partir de milímetros. Embora a inserção de elementos gráficos no AutoCAD seja medida em termos de unidade, ou seja, quando você insere lá uma linha com 8, ela não tem 8 metros ou 8 milímetros, ela tem 8 unidades, e a partir dessas unidades você vai configurar o desenho através das escalas. Apesar disso, aquelas escalas que a gente tem lá na barra auxiliar do AutoCAD, elas são todas pensadas para unidades inseridas em milímetros, e muitas vezes, para facilitar o nosso projeto, seja quando a gente for precisar inserir desenhos de outros projetos, inserir blocos, é interessante configurar isso na unidade do projeto que você esteja utilizando. Se em milímetros, em metros, normalmente a arquitetura se configura as unidades de redimensionamento para metros, tá bom? Só um comentário preliminar antes da gente trabalhar com cotas. E claro, verificar ou configurar a escala do desenho, isso também é importante. Então agora a gente vai, através de um exemplo prático no software CAD, verificar como se faz essas configurações preliminares e também como configurar uma cota num desenho de um projeto arquitetônico. Vamos lá? Então, a princípio, a gente tem, como falei, se a gente colocar aqui um N e apertar barra, a gente tem uma configuração prévia do AutoCAD em milímetros. Entenda que essa configuração prévia diz respeito à inserção de elementos externos, inserir blocos, todos os blocos que forem inseridos vão ser redimensionados para milímetros.
Então, de qualquer maneira, é importante a gente configurar, deixar isso aqui numa configuração que seja interessante para o desenho em que a gente esteja trabalhando. No caso aqui do projeto arquitetônico, a gente pode configurar em metros. A gente está dizendo para o AutoCAD que a gente vai trabalhar com desenhos em metros. Então, por exemplo, se a gente inserir a área aqui a área construída de uma casa, eu vou colocar aqui em valores bem aleatórios mesmo, 10 por 8. O que a gente percebe, isso acontece muito quando se está desenhando, é que a impressão que dá é que o desenho ficou muito pequeno, mas isso é devidamente ajustado clicando simplesmente aqui na vista superior. Quando a gente vai então inserir as cotas, como falei, a gente pode inserir na própria guia Home, a gente tem um local para inserção de cotas, mas a gente também tem uma guia de anotação só para configurar texto, configurar outros parâmetros relacionados à cota. Então vamos começar por essa guia aqui mais simples. Perceba que ela vai ter uma opção de inserção de textos em multilinha ou linha única, e também vai aparecer uma seleção para que seja inserida a cota no desenho. Então tá aqui, ó. Quando a gente insere a cota nesse desenho, o que é que a gente percebeu aqui a princípio? Que essa cota, além de não estar configurada conforme as normas para projeto arquitetônico, ela está sendo limitada por setas e não por barras. A gente percebe que o texto dessa cota também está bem com uma dimensão bem maior do que o necessário. E como falei, quando a gente vai inserir cotas, além da gente verificar que dimensão a gente está trabalhando, é importante a gente também verificar a escala em que as cotas estão sendo inseridas. E para isso a gente vai perceber que aqui nessa própria guia de anotação, a guia padrão, a gente vai perceber que o texto ele pode ser inserido por uma configuração padrão ou por uma configuração anotativa, ou seja, de acordo com a escala do desenho aqui, ó, a barra auxiliar de acordo com essa escala que está sendo adotada. Também a linha de inserção pode ser configurada através da ISO 25 ou de um padrão do próprio AutoCAD. Perceba a diferença da separação por ponto e da separação por vírgula. Ou você também pode fazer uma configuração anotativa. Vamos ver aqui como é que fica então a inserção dessa cota com uma escala anotativa. Veja, você está criando um objeto anotativo. Defina a escala da anotação para a escala na qual ela deverá ser exibida. Então a gente pode a gente vai escolher a escala que seja mais interessante para nós. Vamos deixar aqui por enquanto essa escala de 1 para 1 e vamos ver o que é que vai acontecer. Quando a gente seleciona o objeto, ele continua naquela mesma escala. Isso significa que a gente precisa então definir corretamente a escala de inserção da cota. A gente pode fazer o que então? Pode selecionar aqui na barra auxiliar uma escala de inserção, por exemplo, de 1 para 2. Vamos ver como é que fica. A gente percebeu que então a dimensão da cota aumentou. Então agora o que é que a gente faz? Vai adotar então uma escala
que aumente as dimensões e, consequentemente, a cota vai ficar menor. A gente vai colocar aqui, por exemplo, uma escala de 2:1. Então, aqui a gente já tem uma inserção de cota, ainda não está realmente, ainda está grande, mas, como disse, isso a gente vai ajustar quando estiver trabalhando aqui com essa aba Layout, que por enquanto no curso de hoje a gente não vai abordar. Mas perceba que as cotas elas devem ser inseridas conforme a escala do desenho em que se está trabalhando. Se a gente adotar aqui uma cota de 10:1, por exemplo, a gente já vai ter uma cota numa dimensão razoável. Bom, mas isso ainda não resolveu um outro problema que a gente tem, que é padronizar essa cota conforme os modelos de projeto arquitetônico. Isso a gente pode fazer aqui na guia Annotation, tá? Vamos aqui para a guia Annotation, para que a gente possa ter esse controle. Aqui a gente agora já percebe que as configurações feitas lá na guia padrão já estão selecionadas, tanto com relação ao texto quanto com relação à cota anotativa. Agora a gente vai então aprender a configurar alguns parâmetros relacionados à própria cota, tá bom? Além de poder configurar o texto, não vou me ater muito a isso daqui, a gente pode configurar a cota de acordo com vários padrões. A gente pode fazer isso gerenciando os estilos de cota. O AutoCAD vai nos dar os estilos de cota anotativo, ISO 25, Standard, mas a gente também pode criar o nosso tipo de cota. Posso colocar aqui, por exemplo, cota externa e começar essa cota com as configurações anotativas. E normalmente quando a gente quer criar um tipo de cota, a gente pretende utilizar em todas as situações do desenho. Ou, se houver a necessidade, pode-se criar uma cota específica para raio, situações angulares, enfim. E nessa oportunidade, quando a gente cria um tipo de cota, a gente vai poder fazer vários tipos de configurações. A gente vai poder configurar a cor da cota, a cor das linhas de cota. Normalmente a gente deixa tudo por camada. A gente pode configurar o tipo de linha. Normalmente a gente também deixa esse tipo de linha configurada por camada. E espessura da linha, enfim, esses parâmetros normalmente são todos configurados por camada. O espaçamento da linha de base, como a gente agora está trabalhando em metros, 0.375. Perceba que aqui ele permite supressão de linhas, o que para nós, para cotas externas, por exemplo, não é interessante. Já para cotas internas vai ser algo interessante de se utilizar. Da mesma maneira, é possível suprimir as linhas de chamada. As linhas de extensão também, normalmente a gente configura essas linhas todas por camada. E à medida que a gente vai configurando, perceba que ele vai apresentando também um preview aqui dessas cotas. Símbolos e setas. Veja, aqui a gente pode alterar esses símbolos e setas para os traços de arquitetura. Já aqui a configuração de linha de chamada, que é para cotas em que a espessura é muito pequena, então ela fica fora. Normalmente a gente deixa ela com a seta preenchida fechada. Quebra de cota também, como a gente está trabalhando agora em metros, a gente coloca 0.375. Bom, haverá várias outras configurações aqui com respeito ao texto, se vai ser standard ou vai ser anotativo.
a cor do texto, normalmente a gente coloca por camada, nenhuma cor de preenchimento. Haverá várias outras configurações, mas que para o nosso objetivo, que é ajustar essas configurações de cota para o projeto de arquitetura, aqui já é o suficiente. Então agora a gente pode fazer o seguinte, pode então utilizar esse estilo de cota externa para cotar esse elemento. Perceba que agora a gente já tem uma cota externa com parâmetros que correspondem à padronização de projeto arquitetônico. Então, pessoal, vou deixar também para vocês um exercício desse de cota para que vocês possam, vou fornecer um arquivo com a configuração diferente e vou pedir para que vocês, seguindo esse passo a passo, possam também, através das plataformas virtuais, enviar esse modelo de cota na configuração correta. Então assim agora a gente consegue finalizar os últimos assuntos para que a gente possa já estar fazendo uma planta baixa sem nenhuma dificuldade. Então eu quero agradecer pela visualização de vocês, continuem ligados aqui no canal e até o próximo vídeo.